Fiz um vídeo recentemente sobre MGTOW, Men Going Their Own Way, e recebi muitas respostas, muitos comentários e muitos dislikes também. Então esse é um vídeo resposta aos comentários que eu achei os melhores, com os melhores argumentos ou com coisas que eu precisava esclarecer ou que eu não tenho esclarecido direito no outro vídeo. Então, em primeiro lugar, o que deu pra perceber é que os MGTOWs ficaram muito ofendidos com o vídeo. Eu não imaginei que eles fossem ficar tão ofendidos, porque eu concordo com eles em muitas coisas, eu falei isso no vídeo, falei que muitas coisas que os MGTOWs falam são verdade. Inclusive, eu já falo essas coisas que os MGTOWs falam nesse canal antes de existir a sigla MGTOW. Eu já falo sobre feminismo, eu tenho uma playlist no meu canal só sobre feminismo. Eu sou contra o feminismo, sou contra o Estado favorecer a mulher em detrimento do homem com as suas leis. Na verdade, eu sou contra o Estado em geral e, obviamente, também sou contra as leis estatais, onde, sim, muitos homens são muito prejudicados pelas leis que favorecem mulheres. Então, eu não imaginei que os MGTOWs fossem ficar tão ofendidos. Eles ficaram com muita raiva do vídeo, deram muito dislikes, fizeram campanhas de dislikes. Teve canais MGTOWs que chamaram os seus inscritos para vir no meu vídeo. Teve um canal que é o Tiozão, que ele falou para os seus inscritos virem aqui. Obviamente todos vieram dando dislikes. E ele ainda disse para as pessoas não assistirem o vídeo. Aqui no meu canal você pode ver que eu nunca fiz isso, que eu nunca chamei os meus seguidores e falei para eles se juntarem para atacar um vídeo de alguém que eu discordo. Podem ver que eu nunca fiz isso. E não apenas ele fez isso, mas ainda falou para pausarem o vídeo. Tipo, abre o vídeo e já pausa para você não ver, para você não ouvir o que ele vai falar e só põe um comentário lá. Então parece que o pessoal não digeriu o vídeo, chegou com muito ódio, muita gente me xingando, muito comentário simplesmente me xingando, tipo, sem falar nada sobre o conteúdo do vídeo. Comentários dizendo, inclusive, que deram dislike e não assistiram o vídeo, ou seja, muita gente veio aqui só porque foi convocado lá pelos MGTOWs para dar dislike no vídeo, não assistiu o vídeo ou só me xingou e também não assistiu o vídeo. E os que assistiram o vídeo também ficaram muito ofendidos. Então eu vou explicar, eu vou esclarecer o que eu penso, porque não está muito claro. Eu concordo que o Estado ferra o homem em muitos casos, que as leis estatais favorecem a mulher no divórcio ou na guarda de filhos, etc., fazem o homem pagar pensão, punem ele. E também concordo que o homem não pode se fazer de trouxa, não pode ser mangina, não pode deixar a mulher controlar ele, não pode ser manipulado, e etc. E óbvio que eu concordo com isso. Quem acha que eu discordo simplesmente não entendeu nada do que eu tô falando. Inclusive, eu pretendo nunca me casar no cartório e nunca envolver o Estado no meu relacionamento. Eu sou o ANCAP, eu sou contra o Estado. Acredito que o Estado não tem que fazer nada dentro de um relacionamento. Porque o que é o Estado? Apenas um monopólio da força. Por que eu preciso de um monopólio da força para me relacionar com alguém? Duas pessoas gostam uma da outra, querem se relacionar. Por que elas precisam de um monopólio da força? Obviamente não precisam. Também não acho que homens tenham que se relacionar ou que um homem, para cumprir sua natureza, tem que se relacionar, tem que se casar, tem que ter filhos. Eu não defendo isso. Talvez eu não tenha deixado isso muito claro. Talvez pareça que no outro vídeo eu estava falando que o homem tem a obrigação de ter relacionamentos. Tem homens que preferem ser solteiros e não tem nada errado com isso. Eu não critico esses homens. Então você faz como você achar melhor. Você quer namorar? Namora. Você quer morar junto? Mora junto. Você quer casar? Casa. Não aconselho só você casar pelo Estado. Você faz um casamento privado. O Estado não tem nada a ver com isso. O monopólio da força não tem nada a ver com isso. Você quer ser solteiro? Seja. Você quer ser solteiro e ainda ter relações só físicas com mulheres? Seja. Você quer ser celibatário? Seja. Porque teve muitos comentários no vídeo dizendo que eu era contra a liberdade do homem, que não tem nada a ver. Então, ou eu não expliquei direito isso no vídeo, ou se eu não expliquei, estou explicando melhor agora, ou a pessoa não entendeu, ou a pessoa não assistiu. Mas óbvio que eu não sou contra a liberdade do homem. Então esses comentários de que eu sou contra o MGTOW, então isso significa que que eu não sou contra o Estado, que eu sou a favor do Estado interferir na vida das pessoas, é óbvio que não. Então espero que até esse ponto já esteja claro. Não sou contra a liberdade de homem fazer escolha nenhuma. Você sim tem liberdade de fazer suas escolhas. Alguns homens vivem melhor solteiros, alguns homens vivem melhor no relacionamento.
e você tem que viver melhor do jeito que você vive melhor. E não ficar ouvindo cagação de regra de outras pessoas e nem eu tô aqui cagando regra pra ninguém. Obviamente eu sou contra o Estado interferir na vida privada. Não coloque o Estado dentro da sua relação, não coloque o Estado dentro da sua vida solteira, nem da sua vida num relacionamento. Então, dito isso, esclarecido isso, que eu espero que já esteja muito claro e não vai ter outros comentários repetindo isso de novo. Agora vamos falar especificamente sobre MGTOW. Algumas pessoas vão dizer, você é contra o Estado, você reconhece que as leis estatais favorecem a mulher, você é a favor da liberdade do homem seguir seu próprio caminho, se ele quiser continuar solteiro, ele continua solteiro, e se ele quiser continuar celibatário, não se relacionar com mulher, não dar bom dia nem pra mãe dele, você é a favor da liberdade dele fazer isso. Claro que eu não vou apoiar isso moralmente. Então você concorda com os MGTOWs. Pronto. Mas não é tão simples assim. MGTOW não é só isso. Não é bonitinho, ursinhos carinhosos e todos viveram felizes para sempre. Não é só isso. Ou melhor, se você é MGTOW e você vê o MGTOW dessa forma, apenas como a liberdade do homem não seguir o Estado e apenas respeitar a propriedade privada, apenas respeitar cada um tomar a decisão que quiser, se MGTOW pra você é isso, então sim, eu sou a favor disso. Então nesse caso eu sou a favor do MGTOW. Só que isso é só uma definição. Você escreve no papel, definição do MGTOW, bonitinho, cheirosinho e pronto. Só que não é só isso que existe no mundo real. No mundo real existe um grupo, existem várias pessoas que se autodenominam MGTOW, que adotam rótulo MGTOW, existem canais MGTOW, influenciadores MGTOW, seguidores MGTOW. E eu tenho que falar desse fenômeno do mundo real, que é o fenômeno dos MGTOWs. Não existe só a definição de dicionário, que eu escrevi MGTOW significa isso e tal e pronto. Não, existe o fenômeno no mundo real, a tendência no mundo real, o que as pessoas que se dizem MGTOW estão falando, o que elas afirmam, o que elas acreditam, o que elas defendem. E muitas vezes essas coisas não estão na definição de dicionário. Muitas vezes você tem que ir lá e ver o que as pessoas falam e ver o que geralmente elas pensam, que vai muito além da definição de dicionário. E aí Aí se eu fizer isso, as pessoas dizem que eu tô fazendo espantalho. Mas não é espantalho. Existem pessoas reais no mundo real que se autodenominam MGTOW, que usam rótulo de MGTOW e que pensam essas coisas. E eu preciso olhar para o mundo real e falar sobre isso. Eu não posso aceitar a sua definição de dicionário. Não, esquece tudo isso que você tá vendo, esquece tudo que as pessoas estão falando. Só pega essa definição aqui, cola e moldura, cola na sua parede e pensa só nisso. Esquece tudo que você tá vendo. E aí é quando eles dizem que MGTOW não é um movimento. Eles ficam com muita raiva. Não dá pra entender isso, que eles ficam com muita raiva se você chamar o MGTOW de movimento. Que é uma coisa que eu nunca vi na minha vida. Se você chamar a direita de movimento, o direitista vai falar, beleza, então eu participo do movimento direitista. Se você chamar a esquerda de movimento, eles vão dizer, tá, tudo bem, eu participo desse movimento. Se você chamar o libertários de movimento, eles vão dizer, existe um movimento libertário. Inclusive, já enche até o saco de tanto que libertários ficam falando de movimento isso e movimento aquilo, e dividindo e tal. Agora, quando você diz que MGTOWs são um movimento, isso irrita muito eles. Eles ficam muito irritados, com muita raiva. Alguns já dão dislike, param de assistir o vídeo. Teve vários que comentaram, disse que MGTOW é movimento. Pronto, parei de assistir o vídeo e dei dislike. Porque eles dizem que MGTOW é só uma escolha e só um estilo de vida ou só uma filosofia. Então vamos analisar isso. Se MGTOW é só uma escolha, então isso significa que toda pessoa que escolhe, por exemplo, ser solteira, que escolhe minimizar seu contato com mulheres e que entende que o Estado causa todo o privilégio para mulheres perante a lei, que essa pessoa é um MGTOW. Mas isso não é verdade, porque tem muitas pessoas que tomaram essa decisão, que são solteiros, que querem ser solteiros, que entendem, que são antifeministas, que entendem o que o Estado faz, que entendem a psicologia da mulher, que não são feitos de trouxa e tal, e etc, e não adotam rótulo MGTOW. Então é claro que o rótulo MGTOW não é só a escolha, porque você pode fazer todas essas escolhas, você pode fazer exatamente essas escolhas, os homens já fazem essas escolhas há milênios, sempre existiram homens que queriam ser solteiros, que não queriam casar, que não queriam namorar, isso sempre existiu.
E óbvio que não tem nada errado com isso, óbvio que eu não acho que tem alguma coisa errada com isso, só que você não precisa adotar o rótulo MGTOW para fazer essa escolha. Então não caia nessa conversa de que MGTOW é uma escolha. E, portanto, essa denominação MGTOW significa mais do que só fazer a escolha. Significa um grupo de pessoas no mundo real falando coisas reais que você pode observar com os 5 sentidos. Você pode ir nos fóruns MGTOW, ir nos canais MGTOW e ver o que eles estão falando. E não é uma coisa voando, abstrata, uma ideia ou só uma definição no dicionário. E sobre a ideia de que MGTOW é só um estilo de vida. Obviamente, várias pessoas têm um estilo de vida solteiros. Têm um estilo de vida de não ser mangina, de não ser feito de trouxa por mulheres, de não correr atrás de mulher, de não ficar pagando coisa pra mulher, de não namorar ou de ser celibatário. Várias pessoas sempre tiveram esse estilo de vida, já há milênios na história da humanidade, em diferentes civilizações, e essas pessoas não eram MGTOWs. Então, ser MGTOW não é apenas o estilo de vida, porque você pode ter qualquer estilo de vida que os MGTOWs têm e não ser um MGTOW. Ou, tudo bem, se você que está assistindo esse vídeo define o MGTOW assim, então eu concordo com você. Então eu não tenho nada contra você. Esse vídeo não é direcionado a você. Esse vídeo é direcionado ao movimento de ideias dos MGTOWs, o que eles pregam, o que eles aconselham os outros a fazer. Se você individualmente tomou uma decisão e tem um estilo de vida porque você gosta de viver assim, porque você quer viver assim, não porque você foi influenciado, porque você acha que tem que fazer isso, então faz. Eu não tenho nada contra, eu não tô aqui pra dizer que você tem que mudar. Então, literalmente, o que é um movimento? É um grupo de pessoas que compartilham determinadas ideias e que têm contato entre si, gerando um círculo social de pessoas que compartilham determinadas ideias. Então, é claro que o MGTOW é um movimento. É claro que o MGTOW tem influenciadores MGTOWs, tem seguidores MGTOWs desses influenciadores. Ele é uma denominação que você se autodenomina MGTOW. Tem um conjunto de ideias que caracterizam esse movimento, não apenas na definição oficial. Oficialmente, MGTOW é isso, isso, isso. Mas também no mundo real. Tem coisas que vão além da definição, que você tem que olhar para o mundo real, empiricamente, e ver o que essas pessoas estão falando, ver quais são as tendências do que essas pessoas pensam, em contraste com aqueles que estão fora do movimento. Então o MGTOW é um movimento, sim, não adianta você dizer que não é. Por exemplo, eu poderia dizer que o libertarianismo não é um movimento. O libertarianismo é só uma ideia de seguir a propriedade privada. Sim, o libertarianismo também é essa ideia de seguir a propriedade privada. Só que em torno dessa ideia se formou um movimento, se formou um grupo de pessoas que interagem umas com as outras. Não necessariamente só um movimento, pode ser mais de um. Mas existe um fenômeno, um grupo de pessoas, e essas pessoas se comunicam umas com as outras e tendem a compartilhar e espalhar certas ideias. Certo? Então qual o sentido de você dizer, não, o MGTOW não é um movimento, não existe um movimento. Tudo que você vê com os seus próprios olhos, que você abre os fóruns, que você abre os canais e vê as pessoas falando, páginas MGTOWs que eu já segui, e muitas coisas eu concordo, talvez a maior parte das coisas que esses canais e páginas falam, eu concordo. Então não faz sentido você dizer que isso não existe. Então se você disser que existe um movimento de MGTOWs, que existe um grupo de MGTOWs, você está fazendo um espantalho. Óbvio que não. Eu só estou falando do mundo real. Estou falando de um fenômeno que existe no mundo real. E não dá para entender porque ficam tão irritados. Porque muita gente fala do movimento libertário, do movimento direita, esquerda, qualquer coisa, stalinista, leninista, ou raio que o parta. E eu nunca vi pessoas ficarem tão irritadas por causa disso. E qual é uma diferença crucial entre um homem que normalmente toma uma decisão de ser solteiro e um MGTOW? A diferença é que um homem que normalmente toma uma decisão de ser solteiro sem pertencer a nenhum grupo, sem adotar nenhuma denominação, ele toma essa decisão porque ele gosta de viver assim. Porque ele é mais feliz sendo solteiro. Enquanto que os MGTOWs, eles tomam essa decisão não necessariamente porque eles gostam. Talvez eles também gostem. Talvez muitos deles também gostem. Só que eles têm uma linha de pensamento que leva eles a tomar essa decisão por causa da situação atual, de como o Estado favorece as mulheres ou de como o comportamento feminino em geral é tóxico. Tanto que eles falam da mulher unicórnio que não existe, ou seja, a mulher que é boa, que tem boa vontade, que é honesta e tal, pra eles é um unicórnio. Essa mulher não existe.
ou é tão rara que não vale a pena procurar, vale a pena desistir. Então, o que é o MGTOW? É a decisão de desistir de ter um relacionamento por causa das circunstâncias. Diferente da decisão de um homem simplesmente ser solteiro porque ele gosta de ser solteiro. Então isso é muito importante ter em mente. MGTOW se baseia nas circunstâncias sociais, nas circunstâncias da sociedade. E aí o que eu digo para essas pessoas? Eu digo o seguinte: What if I told you, aquele meme do Morpheus, do Matrix, what if I told you que você não precisa desistir, que você pode se esforçar e melhorar seus relacionamentos, ou selecionar melhor as mulheres. Foi isso que eu quis dizer no outro vídeo, que ofendeu tanta gente ficou ofendida com isso. Eu não tô dizendo que você precisa ter relacionamentos, eu tô dizendo que se você quer ter relacionamentos, por exemplo, imagina você é uma pessoa jovem e você viu vários vídeos de MGTOW, você se expôs a todo esse conteúdo e agora você fala, caramba, então eu não vou poder ter um relacionamento, apesar de que talvez você queira ter esse relacionamento. Então é melhor eu desistir, deixa pra lá, vai fracassar tudo, vai dar tudo errado, e vou desistir, vou ficar solteiro ou vou minimizar meu contato com mulheres. Então, para essas pessoas, não para quem quer ser solteiro, mas para essas pessoas, eu digo, não, você não precisa desistir. Você não precisa ser um escravo das circunstâncias. Não é porque existem riscos, existem circunstâncias ruins, que você não possa lidar com essas circunstâncias, minimizar seus riscos. Isso é que os MGTOWs não vão te dizer. Eles não vão te dizer que você pode minimizar os riscos. Você pode diminuir esses riscos. Você pode melhorar a qualidade das mulheres com quem você se relaciona e dos seus relacionamentos. Não, os MGTOWs simplesmente dão a solução de cortar os relacionamentos. Então, na verdade, são os MGTOWs que estão aconselhando você a não se relacionar, e não eu que estou aconselhando nada. Eu não estou aconselhando você a fazer nada, a não ser te dizendo que se você gosta de ter relacionamento, se você quer viver de um jeito, você não precisa desistir disso por causa de certos fatores que existem. E para você ver que não sou eu que tô cagando regra, muitos MGTOWs foram comentar no meu vídeo e disseram que eu sou gado, que eu sou afeminado, que eu sou escravoceta, só porque eu não sou contra relacionamentos com mulheres. Então você vai encontrar muitos MGTOWs que vão te xingar, que vão realmente te rebaixar ao nível inferior, porque você não é contra relacionamentos com mulheres. Se você não for contra os relacionamentos, automaticamente eles colocam um rótulo pejorativo em cima de você. De gado, de homem que é escravo das mulheres, escravo do sistema, ou até dizem que você está alimentando o sistema. Muitos são MGTOW e ANCAP, e eles acreditam que são os homens que se relacionam com mulheres que alimentam o Estado, e logo você faz parte do inimigo. Se você se relaciona com mulheres, agora você faz parte do inimigo. Então existe isso. Ah, mas não faz parte da definição, é espantalho. Lá no dicionário não está escrito isso, mas no mundo real existem muitos MGTOWs com essa atitude. E o que eu estou fazendo aqui é mostrando para você que você não precisa pensar assim. Caso você queira se relacionar com mulheres, você não precisa desistir. E você também não precisa se decidir, quero me relacionar com mulheres, não quero me relacionar com mulheres. Você pode ficar no meio termo, você pode ficar solteiro enquanto não encontrar ninguém que você goste muito. Caso você encontre, quiser namorar com essa pessoa, você também namora. Você não precisa ficar fanático, nossa, eu tenho que ser solteiro, essa é a única opção, ou então eu tenho que namorar, eu tenho que me casar. Porque aí também você está desesperado. Você pode estar feliz em qualquer situação. Se você estiver solteiro, seja a melhor pessoa possível que você puder solteiro. Se você gostar muito de uma pessoa, quiser namorar com ela e ela também quiser, não que você vai ficar correndo atrás de alguém que não te quer. Se as duas pessoas quiserem, não desista disso. Também seja a melhor pessoa possível, faça o melhor relacionamento possível, não deixe esse relacionamento ser tóxico, não namore uma pessoa tóxica e não envolva o Estado no seu relacionamento. E aí, quando eu me referi que o ato de desistência é um ato de medo, de covardia, todos os MGTOWs se insultaram com isso. Eu apenas estou dizendo para você não desistir de algo que você quer, para você não ser uma vítima. Se você quer ser solteiro, você prefere ser solteiro, então eu não tenho nada contra. Não é para você que eu tô falando que você é covarde, ou que você tem medo, ou que você pode conseguir. Eu não tô aqui para insultar ninguém por causa da sua decisão pessoal. Isso eu falo principalmente para os jovens, principalmente porque os jovens são mais influenciáveis. Às vezes eles veem uma ideia
e ficam muito entusiasmados e vão ao extremo daquela ideia. Isso é uma tendência de jovens. Se você é muito jovem, se você é um adolescente, você nem tem que se preocupar com essas coisas. Você nem tem que se preocupar se você vai casar ou não, se você vai ter filho ou não. Você tá muito novo pra isso. Você tem que ganhar mais experiência. Existem adolescentes aí, às vezes a pessoa tem 14, 15 anos e fala: eu sou um homem seguindo o meu próprio caminho. Agora, é um fato que muitos MGTOWs julgam os outros que se envolvem em relacionamentos. Eles acham que essas pessoas são inferiores, eles acham que essas pessoas são mais fracas porque não entenderam as verdades absolutas e supremas do MGTOW. Sendo que se todo mundo pensasse assim, você não teria nem pai e mãe, porque nem o seu pai e sua mãe teriam se relacionado. E mais uma vez, assim como tudo que envolve a estrutura da sociedade em geral, o Estado tem que sair dos relacionamentos. Então tem gente que diz: o MGTOW é ANCAP. Mas o anarcocapitalismo já é contra o Estado. Por que eu preciso de mais um rótulo? Por que eu preciso ser especificamente MGTOW para ser contra o Estado? Sim, eu acho que o Estado prejudica relacionamentos, que o Estado distorce a forma como homens e mulheres encaram um relacionamento, só que você não precisa colocar o Estado no seu relacionamento se você não quiser. E algumas pessoas fizeram uma analogia, que muitos MGTOWs realmente pensam isso, não é espantalho. Existem pessoas que pensam isso, que, por exemplo, o relacionamento é uma coisa automaticamente ligada ao Estado, e se você se relacionar, automaticamente você contradiz o anarcocapitalismo, o libertarianismo, e apoia o Estado, que é um absurdo. E fizeram uma analogia de que isso é a mesma coisa que libertário que vota. Óbvio que não, porque o voto é algo do Estado. O voto está dentro da estrutura do Estado, enquanto que os relacionamentos não estão dentro. Relacionamentos são uma coisa voluntária. Eu quero me relacionar com a pessoa quer se relacionar comigo, os dois querem voluntariamente fazer uma coisa e fazem. Então é o contrário. Se você diz que isso é intrinsecamente maligno, aí sim é que você não respeita a liberdade individual. E os MGTOWs do mundo real não é um espantalho, não é a definição de dicionário dos ursinhos carinhosos. Os MGTOWs no mundo real, eles dizem que a maioria das mulheres vai ferrar o homem no relacionamento. Claro que a gente vê muitos casos aí de mulher ferrando o homem no relacionamento, e a gente vê muitos casos também de homens abusivos em relacionamentos. Só que não existe nenhuma evidência empírica de que a maioria das mulheres são malignas e vão ferrar o homem. Então isso é simplesmente algo que você acredita. Que existem casos? Existem. O sistema ajuda isso? Ajuda. O Estado ajuda isso? Ajuda. Mas ajuda mais a mulher do que o homem? Ajuda. Isso significa que é tão arriscado se relacionar que melhor desistir? Não, não significa. Significa talvez que você tem que ter um cuidado extra, que você tem que não deixar o Estado entrar no seu relacionamento, você tem que estar ciente dos riscos, você tem que saber com quem você está se relacionando, saber se essa é uma boa pessoa, e se não for, aí sim, você pode desistir. Mas não significa que você não pode se relacionar ou que você é um ser inferior, um gado, um não sei o que, uma angina, só porque você se relaciona com mulheres e não é MGTOW ao ponto de se afastar das mulheres, de cortar os relacionamentos com as mulheres, ou qualquer coisa do tipo. Ou seja, não ache que você precisa seguir uma cartilha só porque tem um monte de gente falando que você tem que seguir. E não ache também que eu tô te dizendo o que você tem que fazer, como você tem que viver sua vida. Eu não tô te dizendo isso. Pelo contrário, são os MGTOWs que dizem que você deve sim se afastar das mulheres. E para os MGTOWs libertários, MGTOW não é uma questão de libertarianismo. Eles falam muitas outras coisas além do Estado, muitos MGTOWs não são libertários. Então não ache que eu sou libertário, automaticamente eu sou MGTOW. Óbvio que não é. Eles têm crenças sobre a natureza da mulher, sobre estatísticas, de como as mulheres agem no mundo real, empiricamente, e você não precisa levar isso tão a sério. Tenha experiência de vida. Tenha experiência você mesmo. Não precisa acreditar em ninguém. Não precisa, como são as mulheres? Bom, lide com mulheres, lide com mulheres reais, no mundo real, e aprenda você mesmo. Não fique trancado no seu quarto falando, as mulheres são isso, as mulheres são aquilo, as mulheres vão fazer isso, vão fazer aquilo, e você não tem experiência direta do mundo real. Ou então lide com mulheres no mundo real e veja se elas são assim mesmo. Se você, pela sua experiência, você vê, não, realmente, as mulheres estão todas manipuladoras, todas que eu estou encontrando, que eu estou conhecendo,
são tóxicas, são manipuladoras, então aí você já tem uma base melhor para ser MGTOW. Se é isso mesmo que você quiser ser. Ou às vezes você vai ver, não, eu tô precisando selecionar melhor, ou saber me afastar das mulheres que são tóxicas, para que assim eu possa atrair as mulheres que não são tóxicas. Você já parou para pensar nessa possibilidade? Porque os MGTOWs não consideram essa possibilidade, não consideram que você pode ser seletivo. Para eles é tudo ou nada, ou você é um mangina, um gado que é escravo das mulheres, ou então você se afasta das mulheres e trata elas como objeto. É claro que existe a seleção, você pode ser seletivo, separar o joio do trigo. E se for isso mesmo que você quiser fazer, faça, não seja vítima, mas sim, faça acontecer aquilo que você quer. Faça acontecer o seu estilo de vida, o estilo de vida que você quer viver. Não porque outra pessoa, o tiozão falou que é assim e tal, e a música tal, tem uma mensagem subliminar e não sei o que, é uma cultura ginocentrista, então você tem que fazer assim, agir assim, consumir isso, consumir aquilo, e não isso, e evitar isso. Você não precisa achar que você tem uma cartilha. Decida qual é o seu estilo de vida e faça acontecer o seu estilo de vida, haja com a razão, não seja uma vítima das circunstâncias, apesar de que você vai ser vítima de algumas circunstâncias. No caso do Estado, realmente você pode se associar ou não se associar com a mulher que você quiser, individualmente, não precisa ser coletivamente. Não tem tanta gente que diz que os libertários não são coletivistas? Então, tratar as mulheres todas como sendo a mesma coisa, todas como tendo as mesmas características, não é uma coisa coletivista? Você prefere ser coletivista ou individualista? Ou tratar o indivíduo por indivíduo? Tem mulheres que você não deve se relacionar, realmente. Tem mulheres que você deve se afastar. Tem outras que talvez você não precise se afastar. Então espero que tenha ficado mais claro, espero que isso tenha ajudado, principalmente aqueles que às vezes são jovens, às vezes estão pensando, eu devo ter relacionamentos ou devo me abster de todos os relacionamentos? Eu devo me afastar de todas as mulheres ou eu devo tentar melhorar minha forma de lidar com as mulheres? Então eu espero que isso tenha ajudado principalmente essas pessoas. De que você não precisa desistir, de que sim, você não precisa se afastar de todas as mulheres, você pode lidar com mulheres, você pode selecionar melhor as mulheres, você pode melhorar sua habilidade de lidar com elas. E só porque um certo canal MGTOW, um certo influenciador MGTOW falou uma coisa, não significa que você tem que seguir se ele acha que você é gado porque você lida com mulheres, e manda ele se fuder e faz o que você achar melhor. Não fica seguindo uma cartilinha que tem que ser assim e se não for, você é inferior. E siga o estilo de vida que você achar melhor, como os homens já fazem desde sempre, desde milênios. Desde milênios você tem homens que querem ser solteiros, que querem ser casados, que querem todo tipo de estilo de vida. E continue fazendo isso, continue seguindo o estilo de vida que você achar melhor, com mais conhecimento, com mais informação, procurando saber os riscos, procurando entender a realidade como ela é, sem se iludir. Falando em entender a realidade como ela é, eu tenho um curso de filosofia aqui nesse canal. E se você gosta de raciocinar a fundo, se você gosta de entender como as coisas funcionam, ou como a sociedade, ou a mente, o conhecimento funcionam a fundo, eu recomendo o curso de filosofia. E para ter acesso a esse curso, basta você se tornar membro do canal pelo botão Seja Membro aqui embaixo do vídeo. Então, para aqueles que têm uma mente mais racional, uma mente bastante teórica, que querem pensar logicamente, ter uma lógica mais afiada, recomendo o curso de filosofia. Então, clique no botão Seja Membro. Se mesmo depois de tudo isso os MGTOWs ainda quiserem ficar dando raid de dislike, os canais MGTOWs ainda quiserem ficar convocando seus seguidores para ir em massa no vídeo e clicar no pause e não assistir uma vírgula do que eu vou falar e dar dislike e ficar me xingando, então paciência, eu não posso fazer mais nada. Eu já esclareci tudo que eu podia esclarecer. Aqueles que assistiram o vídeo, espero que tenham ficado claro, espero que tenha dado para esclarecer bastante. Se tiver alguma coisa ainda para debater ou esclarecer, coloque nos comentários e pode ser que eu responda, pode ser que eu fale sobre isso em outros vídeos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.